Alô, Libras, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio para conversar um pouquinho sobre alguns fatores que eu acho interessante a gente conversar. Você já imaginou que tipo de world builder você é? Claro, eu sou um world builder do tipo arquiteto, eu sou um world builder do tipo jardineiro. Mas será que são apenas esses dois tipos de world builders que podemos encontrar? Às vezes um mais jardineiro, às vezes um mais arquiteto, uma mistura homogênea entre os dois, um mais 60-40, um 40-60. Quer saber mais então outras categorias de world builder que você pode se encaixar e entender um pouco melhor como você funciona? Então sim, bora! Uma coisa muito comum nos dias de hoje é que você quebrar paradigmas, não entrar nas classificações é algo libertador. Obviamente, mas quando a gente fala sobre, às vezes, um quesito de profissionalidade ou até mesmo num quesito de entendimento, é interessante você entender mais ou menos onde você se encaixa para você conseguir entender, às vezes, algum tipo de limitação, algum tipo de gosto. Às vezes você se vê perante uma dificuldade e você não sabe como passar por ela. Obviamente, existem diversas metodologias que façam com que isso possa ser vencido, só que às vezes se entender, não necessariamente se classificar do tipo, eu sou assim, acabou, mas às vezes entender mais ou menos a partir de alguns parâmetros onde você se encaixa, vai ser um pouco melhor para você entender aonde você chega, como você funciona e às vezes conseguir fugir das armadilhas que você mesmo coloca em você mesmo. Então no episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre algumas categorias que podem ser classificáveis e com isso você consiga entender o seu ponto final. Obviamente, esse episódio, na verdade, surgiu a partir de uma conversa que eu tenho com o Gaku do Airfland. Vou deixar aqui o canal deles aqui para vocês ir lá, caso vocês ainda não conheçam. Eu conversei um pouco com ele porque ele falou assim: Rafa, eu tava imaginando um pouquinho aqui, você que conhece o meu estilo de construção de mundo, já tivemos algumas conversas aqui e ali, você me classificaria como? Eu parei, pensei e falei assim, bem, considerando esse fator, ele é do tipo arquiteto. Só que ele entra como jardinagem aqui. Só que na verdade, aí meio que entrando só nessas duas categorias, ficaria um pouco vago simplesmente falar assim, Gaku, você é do tipo arquiteto. Ou você é do tipo jardineiro, ou simplesmente você é 60% arquiteto, 40% jardineiro. Às vezes, porcentagem pode ser algo que você não consegue meio que se entender totalmente. Obviamente, você se classificar como um arquiteto jardineiro já é algo que ajuda pra caramba, porque você consegue entender os seus pontos altos e os seus pontos baixos. Você não sabe o que é um world builder arquiteto jardineiro? Eu vou deixar aqui o cardzinho também, a conversa que eu tive com a Camila, que a gente debateu um pouquinho, porque ela é algo mais para jardinagem, eu sou algo mais para o arquiteto, então a gente com isso a gente discutiu e conversou um pouquinho sobre esses pontos. Mas no episódio de hoje, nós vamos entrar em algumas outras classificações, que assim, no final, o que acontece? Você pode acabar sendo, por exemplo, o que a gente chama de arquiteto, não, arquiteto não, mas um world builder de alta fantasia, hard, racional, com cunho narrativo alt-in. Você pode ser classificado dessa forma. Ou você pode colocar diversas outras, como um world builder do tipo realista ou histórico, do tipo soft, nebuloso, sem cunho narrativo, in out. Então você pode entrar em diversas outras que vai tendo a mescla dessas categorias. Então com isso eu vou colocar a categoria, dizer quais são os pontos que separam cada uma dentro dessa categoria e no final você consegue entender mais ou menos qual é o tipo de world builder que você é. Beleza? Então, bora lá para a primeira categoria, que é o nível de fantasia. Então, pessoal, quando a gente fala sobre o nível de fantasia, normalmente não existe um certo grau de bater martelo do tipo, você é um world builder de alta fantasia, ou um world builder de baixa fantasia, ou um world builder realista ou histórico. É uma classificação que não existe necessariamente algo pautado, fechado, mas vocês vão entender aonde eu quero chegar nesse ponto. Quando
Quando a gente fala que você é um world builder de alta fantasia, mas eu posso ser então um world builder de sci-fi? Sim, você pode entrar nessa categoria de sci-fi. Porém, o sci-fi ele cai um pouco mais no realista, mas vamos conversar mais nesse ponto que vocês vão entender. Então, alta fantasia é aquele tipo de world builder que gosta de criar coisas mais autorais, fantasias até não querer mais, criação, formato, lógica estabelecida, autoridade. Dentro da fantasia, quando a gente fala do gênero fantasia, existe uma categoria chamada alta fantasia. Alta fantasia são mundos criados sem qualquer conexão com o mundo real. Obviamente, política, comunicação, espadas, arcos, comer é algo tão natural e normal que talvez você teria que ser estupidamente fora da caixinha para entrar. Alta fantasia que a gente chama de, por exemplo, um Senhor dos Anéis. Por exemplo, Na verdade, alguns podem reclamar disso, porque o Tolkien falou que ele é baixa fantasia, mas é alta fantasia, não existe uma conexão direta com o mundo real. Apesar de Avatar ser um mundo de fantasia científica, ele é um mundo de fantasia científica do tipo alta fantasia, com criações autorais até não querer mais. Então, de uma maneira geral, a classificação de alta fantasia no quesito world builder seria: eu gosto de criar mundos autorais com o mínimo de conexão possível com o mundo real, de preferência sem nenhum, e com muita coisa autoral. Fantasia batendo até não queira mais. Isso é um world builder de alta fantasia. Já um world builder de baixa fantasia, os quesitos narrativos de fantasia, de criações autorais, já começa a dar uma leve diminuída. Muitas vezes fazendo conexões com o nosso mundo real. Minha história é baseada, meio que ambientalizada no Egito, na era vitoriana, na Primeira Guerra Mundial, mais ou menos na Amazônia brasileira. Então é quando o world builder ele pega elementos que existem no nosso mundo real como forma de conexão. Dentro da fantasia, do gênero fantasia, mais o subgênero baixa fantasia, é algo que acontece, por exemplo, em Harry Potter, onde acontece na Inglaterra, sim, obviamente, porém pode acontecer de criar uma cidade fictícia, pode fazer, mas você meio que existe no mundo real. É como se nós, trouxas, não vemos o mundo fantástico de Harry Potter porque a gente não consegue, porém ele pode facilmente existir no nosso mundo real porque existem muitas conexões. Então, de uma maneira rápida e geral, você é um world builder de baixa fantasia, é alguém que gosta de construir elementos fantásticos na sua história, na sua criação, porém você utiliza de elementos mais próximos do mundo real, fazendo as conexões e fazendo as associações que você precisa fazer. Já a terceira categoria dentro do níveis de fantasia é o que a gente pode chamar de, por exemplo, um world builder realista, um world builder histórico. Seria alguém que tem o mínimo de fantasia possível, às vezes apenas uma liberdade poética, às vezes uma pequena criação, um pequeno ponto, mas a história é ambientada dentro de algum parâmetro que existe no planeta Terra mesmo. Eu quero escrever uma história, como por exemplo, alguns contos Lovecraftianos, que passa literalmente na Inglaterra. Porém, existe um poço mágico, e aquele poço mágico, não mágico, mas aquele poço que tem conexão com as criaturas do universo, é o único fator fantástico que tem nessa história. Todo o resto é realista. Quer dizer que então se eu tiro esse fator fantástico, eu continuo sendo um world builder realista, histórico? Sim. Um world builder realista histórico, ele é um world builder que ele gosta de construir mundos com apenas poucos ou nenhum elemento fantástico, apenas com algumas modificações e elementos da liberdade poética. Então, entre um grau de fantasia, nós temos o world builder de alta fantasia, baixa fantasia e o realista histórico. Então, dependendo daquilo que você achar que você constrói. As minhas histórias, os meus universos têm muita coisa fantástica, muita coisa autoral, com o mínimo de proximidade possível do mundo real,
eu sou um world builder de alta fantasia. Se eu crio elementos fantásticos, porém faço conexões com o mundo real e existe um certo equilíbrio, mas um leve afastamento, eu sou um world builder de baixa fantasia. Mas se por acaso eu quero construir um world building com mínima interferência possível, apenas com algumas liberdades poéticas para transformar algo fantástico, eu sou um world builder mais do tipo realista, mais do tipo histórico. Já agora a gente entra numa categoria chamada categoria Hard Soft. Hard Soft eu já até expliquei para vocês dentro do sistema mágico proposto por Sanderson. Vou deixar um cardzinho caso você queira saber mais sobre os fatores de sistema mágicos no geral, que eu explico as 3 leis, Hard, Soft, Racional e Irracional. Então, caso você queira saber mais, tem essa playlist aí para vocês. Porém, quando a gente fala sobre um world builder mais hard soft, é aquele world builder que faz ou não questão de apresentar os elementos do seu universo. Caso você é aquele world builder que quer apresentar o máximo de coisas possível, que o entendimento e a ambientação seja um ponto pivotal da sua história, você é um world builder mais hard. Se você é um world builder que o seu world building ele é mais superficial, a apresentação dele não é tão importante para o entendimento da história, ou eu apenas fiz algumas pequenas mudanças no universo, então poucas coisas já são suficientes para o entendimento, você é mais soft. Então quer dizer que o hard e soft está ligado diretamente ao alta, baixa e realismo histórico? Sim e não. Existem pessoas que gostam de ser world builders mais realistas, científicos, realistas, históricos, e eles querem ser hard. Eles querem apresentar o universo talvez vitoriano, grego, romano, egípcio, brasileiro, mesopotâmico, australiano, que seja. Só que ele quer muito apresentar esse universo, ele quer mostrar esses gatilhos da ambientação. Então ele é mais hard. Normalmente pessoas que tendem a ser mais alta fantasia têm mais tendência de ser mais hard. Porém, às vezes a pessoa cria um universo inteiro, porém a história é apenas um trecho daquele universo. Então ele apresenta mais suavemente, como uma ambientação, como uma descrição, como uma apresentação de universo. Por quê? Porque ele ainda vai apresentar com outras histórias. Então, na verdade, não existe esse quesito de estar diretamente ligado. Obviamente que existe os estereótipos, então a gente pode considerar, mas é o estilo do world builder. Eu quero apresentar o meu universo porque a apresentação dele é algo muito importante para mim e para minha história. As pessoas tendem a ser mais hard. Mas se a pessoa acha que o world building é mais um gostinho, mais uma ambientação ao nível de entendimento apenas, ele vai mais no soft. Então, caso você seja aquela pessoa que tem aquele anseio de mostrar tudo que você quer mostrar, você tem uma tendência de ser hard. Se você acha que o seu world builder, por ser alguma coisa mais tranquila, algumas poucas modificações, ou até mesmo tem bastante, mas não faz tanta questão de apresentar tudo aquilo que você quis fazer, toda aquela lógica por trás de tudo isso, você entra mais em algo mais soft. Agora nós temos o eixo racional e irracional. O racional e irracional depende agora no quesito de entendimento do universo. Ok? Por exemplo, eu posso ser algo mais hard e apresentar a minha criatura, a minha sociedade, a minha cidade, o que seja, a um nível mais aprofundado, sendo mais hard. Porém, eu posso ser um hard nebuloso ou um hard racional. Racional, irracional, nebuloso, racional. Então, nesse eixo de racionalidade e irracionalidade, depende do grau de nível de mistério e entendimento que você quer que os seus leitores tenham. Então, no quesito hard e soft é o quanto você quer apresentar. Já no quesito racional e irracional, é o quanto você faz questão que eles entendam nos mínimos detalhes tudo que você apresenta. Ah, mas não é que não faça sentido então, né? Porque, poxa, se eu não quero que as pessoas entendam o meu mundo, por que eu apresento?
porque você quer gerar um mistério, um misticismo, então depende agora do seu estilo e da sua necessidade. Então, às vezes, um world builder ele pode mudar a sua necessidade, ele pode mudar os quesitos que você quer fazer, dependendo da situação e da sua necessidade. Você pode ser um world builder mais nessa história eu quero apresentar o meu universo nos mínimos detalhes, com uma profundidade, sendo hard e racional. Ou no caso eu posso ser algo um pouco mais suave e racional, ou seja, eu apresento pouco, porém eu quero que as pessoas entendam o máximo possível desse pouco que eu apresentei. Já no caso eu quero apresentar muitas coisas, porém eu não vou aprofundar nessas coisas porque só quero que as pessoas entendam e conheçam. Eles conhecem a cidade, eles sabem que existe, elas sabem a importância dela. O restante eu vou deixar nebuloso. Então o eixo racional e irracional, ou racional e nebuloso, depende da profundidade que você gostaria que as pessoas entendessem tudo que você apresenta. Então, no caso, você pode ser então algo como nebuloso ou irracional com o racional. Então, considerando todas as classificações que a gente já viu até agora, você pode ser então considerado um alta fantasia, baixa ou realista histórico. Você pode ser hard, soft, ou você pode ser nebuloso e racional. Então depende muito. Então você pode ter diversos. Eu posso ser um alta fantasia, hard, racional. Eu posso ser um baixa fantasia, soft, irracional. Eu posso ser um realista, hard, racional. Existem já diversas categorias. Já entrando na nossa próxima categoria, a gente tem as pessoas que possuem ou não cunho narrativo. O que seria então um cunho narrativo? Depende muito da motivação do world builder. Seria o seguinte: você cria o seu universo para quê? Com o objetivo de apresentá-lo? Ou com o objetivo de fazer com que a história aconteça? São dois fatores bem diferentes. No caso das pessoas que não possuem o cunho narrativo, elas criam as suas criações, seja ela como for, e depois que você cria elas, vou construir uma campanha com isso. Você constrói a campanha com os elementos que você já criou. Já as pessoas que possuem um cunho narrativo, elas já criam fazendo os máximos de conexões que elas puderem fazer. Eu quero construir uma cidade que tem uma política tal. Beleza. Tanto para o cunho quanto o sem cunho, se manteve o mesmo. Se você não tem um cunho narrativo, você vai falar assim, eu quero uma cidade com a política X. Beleza. Mas, com a política X, com o objetivo de criar um confronto ideológico no meu personagem, na minha população, aí você já tem um cunho narrativo. Porque você já cria outros elementos indiretos que estão relacionados diretamente. Então como assim uns elementos indiretos que estão ligados diretamente? Saber que aquela cidade vai gerar um desconforto no protagonista faz diferença para você entender a cidade? Não. Não faz. Mas você pensar nisso também, você é um world builder que gosta de fazer as suas criações já com o cunho narrativo. Já pensando onde vai colocar, como vai colocar. Normalmente pessoas que têm um perfil mais de escritor, um perfil mais game designer, um perfil mais desenhista, eles já pensam no cenário que vão conversar com o personagem, com a história. World builders mais clássicos, eles criam as coisas e depois, quando tiver a necessidade, colocam as suas histórias e vão encaixando dentro das coisas que foram construídas. Então, se por acaso você é uma pessoa que, quando for construir as suas criações, já pensa onde você vai usar, como você vai usar, você é um world builder com cunho narrativo. Mas caso você seja um world builder que constrói pelo prazer de construir e depois faz as conexões quando necessárias, você é um world builder sem cunho narrativo. Agora, no nosso último ponto, nós temos as pessoas que são out-in e in-out. O que significa isso? No termo inglês você já entende. Out
É fora, in é dentro. Então, as pessoas que elas são out, in, são aquelas pessoas que gostam de começar as criações pensando no macro e indo pro micro. E as pessoas que são in, out, são as pessoas que começam no micro e vão pro macro. Como que são pessoas que são, por exemplo, out, in? A pessoa pensa o seguinte: eu quero construir algo no deserto. No deserto, então, tem uma cidade X com arquitetura Y, que tem uma sociedade Z com uma política tal, com uma cultura tal. Ela vai entrando, criando coisas que justificam a ideia principal inicial. Então eu quero primeiramente fazer uma cidade flutuante. Out. E vai construindo ela para dentro. Pá. Ou, eu tenho um oceano fantástico que eu gostaria de fazer. Então, quando você já começa com uma ideia grande, não grandiosa, com uma ideia maior, que abrange mais fatores, e vai construindo elementos dentro desse universo pro micro, você é um world builder mais out-in. Mas se você começa com algum elemento que é mais pontual, eu quero construir uma sociedade de orcs, que tem como objetivo dominação de tal lugar. Essa galera possui um imperador que é a partir de lutas anuais que sempre são desafiadas entre os machos e as fêmeas que quiserem fazer. A cultura, tá vendo que você começa com uma ideia mais pontual de alguma coisa e você vai construindo como se fosse uma sociedade que chegou num lugar e com isso ela foi crescendo e se expandindo. Um outro caso, que é o caso de fora para dentro, seria como o fato de você viu algo grande, né, por exemplo, um oásis. Quando a pessoa chega no oásis, ela vai construindo elementos que vão fazendo e adentrando mais no micro. No caso das pessoas que são mais world builders do tipo out-in, muitas vezes elas pensam como a pirâmide de Maslow, como eu falei no episódio passado. Nós temos o macro, e com isso vai colocando as suas necessidades da sua plot e vai construindo por dentro. Já as pessoas que elas são mais in-out, elas são pessoas que normalmente usam mais a técnica dos porquês. Eu coloquei algum elemento e eu vou construindo em volta a partir dos porquês que vão surgindo. Eu quero construir uma política diferenciada, onde o poder está na criança e não no adulto. E depois, então, quando essa criança chega aos seus 18 anos, ela é deposta e vem uma criança de 5 anos, então os governos são de 13 em 13 anos. Por que disso? Não porque da religião, não porque... Então você vai criando elementos de dentro para fora, justificando a existência do ponto anterior com os porquês que você vai fazendo. Então esse episódio aqui está mais para você começar a entender um pouco mais como funciona a cabeça das pessoas e com isso entender um pouco mais você mesmo. Então quer dizer que eu sou uma pessoa que, pelo fato de ser um criador que gosta muito de fazer algo muito autoral, eu sou um alta fantasia? Sim. Então, pelo fato de gostar de explicar todos os elementos e apresentar tudo o que eu gosto dentro do meu universo, eu sou hard? Sim. Eu gosto que as pessoas entendam nos mínimos detalhes, porque eu gosto que elas criem teorias, eu gosto que elas pensem fora da caixinha, Então, eu sou racional? Sim. Então quer dizer que pelo fato de eu já imaginar aquela ruína que vai ser o local onde o meu protagonista vai encontrar com o par romântico dele, porque na outra cidade que tem aquela outra política lá, a menina fugiu, eu tenho então um cunho narrativo? Sim. E pelo fato de eu começar primeiro pensando na ruína e com isso expandindo o certo em volta, eu sou uma pessoa in-out? Sim. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, nós temos um world builder de alta fantasia, hard racional, com um cunho narrativo in-out.
Claro que você pode modificar o seu estilo dependendo da sua necessidade. Você pode manter o seu padrão, a sua metodologia, por ser algo mais comum a você, algo mais gostoso a você. Então esse episódio aqui, ele tem mais como objetivo, às vezes, você se entender mais. Saber, às vezes, os fatores limitantes. Nossa, Rafa, mas você está aqui há uns 20 e tantos minutos explicando todos os pontos, mas você não aprofunda os pontos, então como eu vou saber quais são as vantagens e desvantagens de ser um ou de ser outro? Não existe vantagens e desvantagens. Existe entendimento. São metodologias. Claro que, obviamente, existe sim vantagem e desvantagem. Claro que se você é uma pessoa de alta fantasia, não é que exista uma desvantagem de você ter que construir tudo do zero. Não. Quando a gente fala sobre perfil de pessoas, estamos falando de espectro. Entre um alta fantasia e um baixa fantasia, existe todo esse espectro. A pessoa que ela cria até as moléculas de ar do negócio, ou a pessoa que, para virar um baixa fantasia, só falta ela citar o Brasil, porque o resto tudo é tão muito parecido que ele tá beirando um baixa fantasia, colocando os elementos dele, tá quase beirando ali. Da mesma forma que do baixa fantasia até o realismo tem uma grande diferença também. Então, nesse ponto, não é o fato de saber as vantagens e desvantagens, é mais você conseguir entender um pouco mais como a sua cabeça funciona. E com isso se sentir um pouco mais à vontade e às vezes pensar, puxa, eu me enquadrei então no alta fantasia hard racional com cunho narrativo em out. Só que, por aquilo que eu estou criando, talvez eu devesse ser mais soft. Talvez, pro edital que eu tô a fim de escrever, eu talvez tenha que cair do meu alta fantasia para um realismo, porque ele quer que a história aconteça obrigatoriamente no período 3.000 anos antes de Cristo. Então eu preciso trazer elementos realistas daquele período histórico, social, cultural, religioso, econômico, político. Por quê? Porque eu preciso ambientar tudo naquele quesito mais realista. Claro que eu tenho o direito de construir porque é um terror cósmico no Egito Antigo, então claro que eu vou colocar elementos fantásticos, obviamente. Ainda mais por ser um terror, então um terror fantástico ambientado. Nesse quesito, esse episódio tem mais como objetivo você entender um pouco mais você. Claro, obviamente. Ah, mas eu quero saber quais são os pontos fortes e os pontos fracos de cada uma das categorias. Beleza. Se você acha que isso vai acalentar o seu coração, deixa aqui nos comentários falando, faz um vídeo especificamente de todas as categorias. A categoria de níveis de fantasia, a categoria de grau de explicação, a categoria de aprofundamento, de entendimento, as pessoas que gostam ou não de criar conexões narrativas e o estilo in, out, out, in. Caso você queira entender mais sobre essas categorias, deixa aqui nos comentários, que com isso eu faço essa playlist de categorias de World Builder explicando mais cada um desses pontos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e quer entender mais como funciona a cabeça, a história, a construção, tutoriais, reviews, etc, e tudo que você tem direito, se inscreve no canal. Se você acha que você tem um amigo que tá um pouco perdido, tá entrando no mundo de World Builder, encaminhe esse vídeo para ele, encaminhe o canal para ele, porque faz toda a diferença. E comentem opções, ideias, necessidades, vontades, porque futuramente eu vou trazer uma coisinha bem legal para vocês e eu acho que realmente vocês vão gostar. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!